Há um instante, pouco antes de o sol surgir no horizonte, em que o plano espiritual está mais receptivo à sua voz. Salomão, considerado o homem mais rico e sabia o que já existiu, sabia que a verdadeira batalha pela prosperidade não acontece no mercado ao meio-dia, mas no silêncio do amanhecer. A maioria das pessoas acorda e, de imediato, abre mão de sua autoridade. Consultam o celular, preocupam-se com contas e pronunciam palavras carregadas de tensão e apreensão. Não percebem que, ao fazer isso, está decretando sua própria escassez. Mas você não faz parte desse grupo. Você está aqui porque intui que existe um código, um protocolo real para acessar os recursos do seu. Hoje, vamos explorar as escrituras e os ensinamentos dos grandes líderes da FI para desvendar o decreto matinal que transforma a atmosfera da falta em abundância. Descobriremos o Salmo de Salomão, aquele que deve ser proclamado para dominar o início do dia. Antes de adentrarmos a presença do rei, gostaria de saber onde estão posicionados os guerreiros de Oracal neste momento. Basta mencionar nos comentários o nome de sua cidade e paz. É impactante observar o mapa do mundo iluminando-se com aqueles que buscam sabedoria. Vamos ver onde nossa comunidade está reunida. Agora, abra seu Oracal. Alical tem início. Primeiro, e preciso compreender a relação entre as primeiras horas do dia e seu destino financeiro. Você pode se perguntar por que o amanhecer é tal crucial. No livro de Zolo, encontramos o princípio do Mana. Deus forneceu o pau do céu aos israelitas, mas havia uma condical, eles precisaram recolhê-lo pela manhã. Se deixassem para depois, quando o sol estivesse forte, o mana derretia. Essa é uma lei espiritual. Existe uma graca para provisar o que é liberada ao raiar do dia. Quando você dorme à tarde ou desperdica a manhã em distracões, perde o momento da colheita. Salomão escreveu em Provérbios 8:17, personificando a sabedoria: Eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me acharão. Observe a palavra madrugada. A conquista da sabedoria que conduz à riqueza está ligada ao momento em que a buscamos. Ao analisar a vida de Jesus, em Marcos 1:35, lemos: De madrugada, ainda escuro, levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto, onde orou. Siate, o Filho de Deus, precisava consagrar seu dia antes do nascer do sol. Quanto mais nosso grande evangelista Billy Graham costumava dizer que a manhã e o leme do dia. Se o leme for direcionado para Deus e suas promessas, o barco de sua vida navegará mesmo nas águas mais turbulentas. Mas se for deixado à deriva, as correntes do mundo levarão aos rochedos. A conexão entre suas palavras e sua prosperidade começa com a percepção de que as primeiras frases que você pronuncia ao acordar são sementes para sua colheita futura. Muitos fiéis despertam e suas primeiras palavras são queixas. Dizem coisas como: estou tal cansado, não quero ir trabalhar ou espero conseguir pagar essa conta. No plano espiritual, essas não são apenas observações casuais. São decretos de diminuição. Você está ordenando que seu dia seja preenchido por cansaço, relutância e carência. Está ajustando o termostato de sua vida para a pobreza. Nos Salmos, encontramos a estratégia para reverter esse quadro. Davi, pai de Salomão, conhecia esse segredo. No Salmo 5:3, ele declara: Pela manhã, Senhor, ouves a minha voz, pela manhã te apresento a minha oracal e fico esperando. Davi não fixava o olhar em seus problemas. Ele olhava para sua fonte. Porém, há um salmo específico que carrega a frequência da provisão real, o Salmo 90:14. Nele, lemos: Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de jubilo e nos alegremos todos os nossos dias. A compreensão hebraica desse versículo é profunda. Ser saciado de manhã significa receber sua porcal antes que o dia imponha suas demandas. Quando você é preenchido pela misericórdia de Deus e pela certeza de sua provisão logo cedo, entra no mercado não como um pedinte, mas como um distribuidor. Você não está buscando receber, pois já recebeu. Isso altera completamente sua psicologia. Um homem desesperado toma decisões ruins nos negócios. Um homem desesperado atrai predadores. Mas quem está selado logo cedo atrai oportunidades. David Ongisho, um dos grandes generais da FI e fundador da maior igreja do mundo, ensinava intensamente sobre a incubacal de sonhos. Ele explicava que a manhã e o momento em que o espírito está mais maleável. Defendia que é preciso verbalizar a visaldo, e se deseja antes mesmo de vê-la concretizada. Chamava isso de quarta dimensão. Se você precisa de um avanço financeiro, não espere o dinheiro aparecer para agradecer a Deus. Agradeça por ele no silêncio do amanhecer. Existe uma ligação entre o nascer do sol físico e a iluminação espiritual. No Salmo 143:8, o salmista clama: Faze-me ouvir da tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir. Note o pedido por direção. A pobreza, muitas vezes, é apenas falta de orientação, e estar perdido em um labirinto de escolhas erradas. Essa parábola é resultado de conhecer o caminho a seguir. Essa direção é concedida no encontro matinal com o rei. Quando você pula esse compromisso, está entrando em um campo de batalha sem armadura e sem mapa.
não e de admirar que enfrente dificuldades financeiras. Você está tentando lutar uma guerra espiritual com armas carnais. Amanhã e o momento em que você recebe a estratégia para a riqueza. E quando obtém a perspicácia e as invenções engenhosas mencionadas em Provérbios 8:12, eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento das invenções engenhosas. Essas ideias, essas invenções que geram prosperidade, sal sussurradas no silêncio da manhã para aqueles que estão atentos. Portanto, o primeiro passo para escapar da pobreza e resgatar sua manhã, e parar de adiar seu destino ao apertar o botão de soneca. E entender que a primeira hora é o leme. Se você dominar a manhã, dominar o dinheiro. Se controlar sua língua ao acordar, controlar a trajetória de sua conta bancária. Hoje, você precisa decidir que não vai mais despertar para preocupar cal. Vai acordar para adorar e decretar. Vai se posicionar como um sentinela nos muros da cidade e ordenar que os portões do seu dia se abram para a entrada do Rei da Glória. Esse é o alicerce. Agora precisamos examinar o mecanismo específico da língua e como Salomão explica seu poder sobre seus bens materiais. Chegamos, então, ao funcionamento da criacal. Como um pensamento matinal se transforma em moeda namal, Salomão nos oferece a chave mestra em Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Leia isso novamente com atenção. Morte e vida, não apenas comunicacal ou expressal, mas o próprio poder de existência e cessacal. Salomão está nos dizendo que a língua é uma ferramenta legislativa. Ela promulga leis. Quando ele afirma que aquele que a ama comerá do seu fruto, está esclarecendo que as palavras que pronunciamos têm consequências tangíveis. Shalom como paz, mas sua raiz hebraica abrange muito mais. Shalom significa plenitude, inteireza, bem-estar completo, não apenas ausência de conflito, mas a apresentativa de tudo o que é necessário para uma vida abundante. Inclui saúde, relacionamentos restaurados, recursos suficientes e propósito realizado. Quando Salomão escreve em Provérbios 3:2 que longevidade e paz te serão acrescentadas, ele não está prometendo apenas anos de vida, mas uma existência onde cada dimensão é preenchida. Prosperidade, nesse sentido, e a manifestacal de Shalom no campo material. Outro termo central e salash, frequentemente traduzido como prosperar ou ter sucesso. Em Josué 1:8, Deus instrui: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque em tal farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Aqui, salash não se refere a um acúmulo aleatório de bens, mas a um avanço contínuo, como uma planta que cresce em direção à luz, sucesso bíblico e progresso alinhado com o propósito divino. Não uma conquista isolada. Essa compreensão redefine o papel das palavras. Se a língua é legislativa, como Salomão afirma, então cada declaração e um ato de governança sobre o próprio destino. O rei Davi, em Salmos 35:27, proclama: cantem e exultem os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, que ama a prosperidade do seu servo. A palavra traduzida como prosperidade aqui é shalom, mas o verbo hebraico gadol, ser engrandecido, sugere que a prosperidade não é um estado passivo, mas algo que é ativamente declarado e ampliado. Davi não apenas desejava shalom, ele o invocava por meio da fala. A relação entre palavra e realidade também é ilustrada na narrativa da criacal. Em Gênesis 1, Deus não apenas nomeia as coisas, ele as chama à existência. E disse Deus: haja luz. E houve luz. O ato de nomear não é descritivo, mas performativo. Quando Adão nomeia os animais em Gênesis 2:19, ele não está rotulando o que já existe, está exercendo autoridade sobre o que foi criado. Da mesma forma, quando o ser humano fala, ele não está apenas descrevendo sua situação financeira, está participando ativamente na formacal dela. Isso explica porque Tiago adverte em Tiago 4:13-15. E agora, vos que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida, e um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece. Em lugar do que devieis dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. A advertência não e contra o planejamento, mas contra a presunção de que as palavras humanas têm poder autônomo. A fala deve estar ancorada na soberania divina, pois e na submissão ao Criador que a autoridade da língua se torna eficaz. O profeta Isaías reforça essa dinâmica em Isaías 55:11, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Se a palavra de Deus é infalível em sua execução e o ser humano foi criado à sua imagem, então a fala humana, quando alinhada com os princípios divinos,
também carrega um potencial criativo. Contudo, esse poder não é mágico e relacional. A eficácia das palavras depende da integridade entre o que é dito e o que é vivido. Salomão, em Provérbios 10:19, observa: na multidão de palavras não falta transversal, mas o que modera os seus lábios e prudente. A prudência não e silêncio, mas a escolha deliberada de palavras que edificam, em vez de palavras que dispersam. Aplica cal prática dessa verdade exige uma reavaliação dos padrões de linguagem cotidiana. Frases como nunca vou conseguir, isso e impossível ou dinheiro sominal são neutras, são decretos que moldam a realidade. Em contrapartida, declara coisas como a provisão de Deus me alcança, sou um administrador fiel dos recursos, suas portas da abundância se abrem para mim, funcionam como sementes que, ao serem plantadas, geram colheitas correspondentes. Não se trata de negar as dificuldades, mas de recusar-se a dar às circunstâncias o poder de definir o futuro. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4:19, escreve: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. A promessa não é de enriquecimento ilimitado, mas de suficiência alinhada com o propósito divino. A palavra-chave aqui é necessidades, que no grego é creia, algo essencial, não superfluo. A prosperidade bíblica não é ostentacal, mas a garantia de que o necessário será provido. Quando Paulo afirma que Deus suprira, o verbo grego plerou significa encher-te transbordar, sugerindo uma provisão que excede o mínimo. Essa perspectiva desafia a mentalidade de escassez que domina muitas culturas. Em vez de operar a partir do medo, não há o suficiente, o modelo bíblico convida a uma postura de confiança, a mais do que o necessário. Jesus, em Mateus 6:33, instrui: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O acrescentar aqui não é um bônus opcional, mas uma consequência natural de priorizar o reino. Quando o foco está no propósito divino, os recursos fluem como resultado, não como objetivo primário. A história de Elias e a viúva de Sarepta, em 1 Reis 17, exemplifica essa dinâmica. Diante da fome, a mulher declara: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E eis que apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Sua fala reflete uma realidade de escassez. Elias, porém, responde com um decreto: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e depois o farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabara, e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor de chuva sobre a terra. A obediência da viúva à palavra profética transforma a sua situação. A farinha e o azeite não se multiplicam por mágica, mas pela cal de uma palavra que redefine a realidade. Esse episódio ilustra um princípio fundamental. A palavra profética, seja divina ou humana, quando alinhada com Deus, tem o poder de alterar o curso dos eventos. Contudo, a eficácia depende da fé. Hebreus 11:1 define fé como a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Quando a viúva age como se a provisão já estivesse garantida, ela demonstra fé, e a realidade se ajusta à sua confiança. A disciplina da fala, portanto, não é um exercício de autoajuda, mas um ato de adoração. Quando o salmista declara em Salmos 19:14: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu, ele reconhece que as palavras são um sacrifício oferecido a Deus. Elas não são apenas ferramentas para manipular resultados, mas expressões de uma relação com o Criador. Nesse contexto, a prosperidade não é um fim em si mesma, mas um subproduto de uma vida alinhada com o propósito divino. O desafio contemporâneo e resgatar essa compreensão em meio a uma cultura que reduz as palavras a meros sons, os símbolos. A linguagem publicitária, as redes sociais e até mesmo as conversas cotidianas muitas vezes tratam a fala como algo sem consequências, um jogo de opiniões e impressões. Contudo, a sabedoria de Salomão, reforçada por toda a Escritura, insiste que as palavras são forcas ativas, capazes de construir ou destruir, de abrir portas ou erguer muros. A escolha entre uma e outra não e neutra, e uma decisão que define o curso de uma vida como paz, mas essa e uma definição restrita. Shalom representa inteireza, completude, ausência de, falta ou ruptura. Ter $1 milhão e um corpo doente não e shalom. Ter saúde, mas não conseguir pagar o aluguel, também não e shalom. A verdadeira prosperidade bíblica corresponde ao estado de shalom, no qual finanças, saúde, relacionamentos e espírito estão em perfeita harmonia. Quando se pronunciam palavras de abundância, decreta-se shalom sobre as contas bancárias. Ordena-se que o caos da dívida se submeta à ordem do shalom. Outro termo hebraico associado ao sucesso, isala, que significa avançar com ímpeto, romper barreiras,
agir com força irresistível, e empregado quando o Espírito do Senhor se manifestava sobre Sansão, indicando um poder que não pode ser contido. Ao orar pela manhã, pede-se que o selo de Deus impulsione os empreendimentos, que uma dinâmica sobrenatural, inalcançável pelo esforço humano, seja ativada. Watchman Nee, líder e mártir da Igreja Chinesa, escreveu extensamente sobre a autoridade espiritual. Ele ensinava que toda a autoridade no universo emana de Deus e que os crentes a exercem por meio da sublição e da fala. Nee compreendia que, ao assumir a posição em Cristo, as palavras carregam o peso do trono divino. Afirmava que um crente consciente de sua autoridade pode abalar os portões do inferno. E esse princípio se aplica também às finanças. Diante de uma dívida, não se deve falar a Deus sobre a magnitude do problema, mas falar a dívida sobre a grandeza de Deus. Esse é o princípio ensinado por Jesus em Marcos 11:23. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Repare na insistência no verbo dizer. A montanha da pobreza não se move apenas por pensamentos ou lágrimas. Ela se move quando ouve a palavra autoritativa de um rei. Eclesiastes 5:6 adverte: não deixes que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro, porque razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos. O versículo e ao mesmo tempo assustador e libertador. Salomão revela que os anjos ouvem as palavras humanas. Quando se faz um voto ou um decreto, os anjos o tomam como uma ordem. Se depois se diz foi brincadeira ou não era sério, confunde-se o exercício celestial e interrompe-se o fluxo do seu. O texto alerta que Deus pode destruir a obra das mãos por causa da voz. Isso confirma a ligação entre o que se fala e o que se realiza. É possível trabalhar arduamente com as mãos e, ao mesmo tempo, anular esse esforço com as palavras. Para vencer a pobreza, é necessário alinhar o trabalho das mãos com as declarações da boca. Não se constrói com uma e se destrói com a outra. E preciso tornar-se alguém de uma só linguagem. A linguagem da fé. Pela manhã, quando a casa ainda está em silêncio, surge a oportunidade de mudar o próprio mundo. Pode-se envolver o dia em shalom, infundir os negócios com zala, ordenar que a montanha da escassez se mova. Cada um e um rei, e a boca e o cetro. Não se deve usar o cetro para ferir a si mesmo, mas para governar o território, para comandar a bencal que o Senhor já reservou aos justos. Esse é o direito legal de quem é filho do Altíssimo. Após estabelecer a teoria, é necessário examinar as evidências. Convoca-se como testemunho um homem do século XIX que comprovou, com sua vida, o Código de Salomão, George Muller. Ele viveu em Bristol, na Inglaterra, e cuidou de mais de 10.000 órfãos ao longo de sua existência. O fato mais notável sobre Muller é que nunca pediu dinheiro a nenhum ser humano, não enviou cartas de arrecadação, não organizou bailes beneficentes. Ele decidiu falar apenas com Deus sobre suas necessidades. Muller compreendia o poder do decreto matinal. Registrava em seus diários que sua primeira tarefa, todas as manhãs, era alegrar a alma no Senhor. Não iniciava o trabalho sem antes ler as Escrituras e conversar com seu rei. Sabia que, se garantisse o suprimento no plano espiritual pela manhã, o pão físico apareceria antes do jantar. Uma de suas historias mais conhecidas ilustra esse princípio. Certa manhã, o orfanato não tinha comida. Os pratos estavam vazios, as crianças sentadas às mesas esperando pelo café da manhã. Não havia pão nem leite na despensa. A equipe estava em pânico, mas Muller permanecia calmo. Ele se pôs diante das crianças e fez uma simples oração de agradecimento. Não reclamou, não suplicou. Agradeceu a Deus pelo alimento que estavam prestes a receber, embora ainda não estivesse ali. Como diz Marcos 11:24, por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebestes, e te-lo eis. Muller acreditava tê-lo recebido. Minutos depois de dizer amém, alguém bateu à porta. Era o padeiro local. Ele contou que Deus o havia despertado no meio da noite com um peso no coracal para assar pães para os órfãos. Trouxera bandejas de pau fresco. Pouco depois, outra batida. O carro do leiteiro havia quebrado bem em frente ao orfanato. O leite estragaria se não fosse descarregado, então ele ofereceu tudo a Muller para as crianças. Isso não é um conto de fadas, mas um fato histórico, e o resultado do decreto matinal. Muller provou que, ao falar com o rei pela manhã, o rei comanda o padeiro e o leiteiro a servi-lo. Como estruturar. Então, esse decreto matinal não é preciso conjecturar. Basta observar o padrão dos salmos e as orações desses líderes. O decreto matinal para a prosperidade requer 4 componentes. O primeiro é a gratidão. Entrai pelas portas dele com acós de graças, como diz o Salmo 100. Deve-se agradecer a Deus pelo que já se tem e pelo que está por vir, como se já estivesse presente. A gratidão e a frequência da recital. Segundo e a palavra. E preciso devolver a Deus o que ele disse. Isaías 55:11 afirma:
Assim será minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz. Ao citar a Bíblia na oracal, apresenta-se um contrato legal que Deus é obrigado a honrar. Pode-se dizer, Senhor, tu disseste, no Salmo 23 que is o meu pastor e nada me faltara. O terceiro, e a petical. Aqui faz seu pedido específico, e necessário ser preciso. Salomão não pediu bem-caus genericas, pediu sabedoria. Quando Jesus perguntou a Bartimeu, que queres que te faca? Ele esperava uma resposta clara. Deve-se dizer, Senhor, preciso de 3.000 reais para quitar essa dívida ou preciso de 5 novos clientes esta semana. O quarto, irá de caracal. Esse o componente regiu. Deixa-se de pedir e passa-se a comandar a atmosfera. Declara-se, sou a cabeca, não a cauda. Sou credor, não devedor. Hudson Taylor, o grande missionário na China, operava sob a mesma lógica. Ele dizia, a obra de Deus, feita à maneira de Deus, nunca faltará o suprimento de Deus. Taylor agia com base no princípio de que o suprimento já estava garantido se o relacionamento estiver correto. E necessário construir a própria confissão matinal. Ela não precisa ser longa, mas deve estar repleta de fé. Pode soar mais ou menos assim. Pai, agradeco-te por este novo dia. Agradeco porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Apoie-me na tua palavra, que diz que dás poder para adquirir riqueza. Decreto que hoje o favor me cerca. Convoco recursos do norte, do sul, do leste e do oeste. Proíbo a ansiedade de entrar no meu coracal. Ordeno que a minha mente esteja afiada e atenta às oportunidades. Declaro que caminho no transbordamento do reino. Ao proferir essas palavras, e preciso crer nelas, sentir sua realidade. Não se trata apenas de recitar palavras, mas de liberar poder. Ao fazer isso de forma consistente, observa-se uma mudança no ambiente ao redor. A lei espiritual da manha e tal real quanto a lei da gravidade. A gravidade funciona independentemente de se acreditar nela ou não. Porém, as leis espirituais operam quando são acionadas pela fé. George Mulanal possui uma Bíblia especial. Tinha a mesma que qualquer pessoa tem. Não tinha um Deus diferente, compartilhava do mesmo Pai. A diferença estava no fato de que ele seguia o protocolo. Ele acordava, pronunciava suas palavras e elevava o olhar. Agora, será iniciado um momento de oracal. E necessário preparar o coracal. Ser aplicado, neste instante, o que foi ensinado. O ensinamento será selado com uma cal espiritual. Uma voz difícil será erguida, e seu eco atravessará a eternidade. Foram percorridos os ensinamentos de Salomão, os salmos de Davi e os testemunhos dos generais da fé. Constatou-se que a manha e o ventre do dia, que a língua e o leme do destino e que a palavra de um rei carrega poder. Agora, detém-se o conhecimento que distingue aqueles que lutam daqueles que prosperam. No entanto, o conhecimento, por si só, não é suficiente. Ele precisa ser inflamado pela cal. Há uma escolha a ser feita na manhã seguinte, despertar para o ruído do mundo ou para a voz de Deus. E possível pronunciar os próprios medos ou pronunciar a própria fé. A recomenda cal e optar pelo caminho dos sábios. Escolher saciar-se cedo com a sua misericórdia ponto para, quem estiver pronto a trilhar esse caminho de sabedoria e administrar cal dos princípios bíblicos em sua vida. Há um convite formal para integrar essa comunidade. Basta acionar o botão de inscrever. Ao fazê-lo, não se trata apenas de seguir um canal, mas de unir-se a uma legião de crentes comprometidos em dominar as leis de Deus para impacto no reino. É importante ativar as notificações para não perder nenhum comunicado. Agora, e feita a convocação para orar, esteja onde estiver, em casa, no carro ou no local de trabalho. A postura deve ser ajustada. Se possível, os olhos devem ser fechados. Se possível, as palavras devem ser ditas em voz alta. E os próprios ouvidos escutem a própria voz em concordância com os seus. E se ore o decreto de Salomão. Pai Celestial, apresento-me diante de ti neste momento de quietude. Reconheço-te como a fonte de toda a vida e de todo provimento. És o dono do gado sobre 1000 colinas, e eu sou teu filho. Senhor, arrependo-me de toda palavra negativa que proferi sobre minhas finanças. Peço perdão pelas vezes em que concordei com a escassez, a pobreza e o medo. Cancelo essas palavras agora, em nome de Jesus. Elas não têm poder sobre o meu futuro. Assumo minha posição como rei e sacerdote. Decreto que este dia é abençoado. Declaro sobre minha vida o Salmo 90, versículo 14. Sacia-me pela manhã com a tua benignidade, para que me alegre e me regozije todos os meus dias. Ordeno que as portas de oportunidade se abram. Ordeno que o devorador seja repelido em meu favor. Falo ao meu banco, ao meu negócio, ao meu emprego e digo: frutificai e multiplicai-vos. Convoco o espírito de sabedoria e de invenções engenhosas. Senhor, dá-me a disciplina de buscar-te cedo. Que a minha voz seja a primeira que os seus ouçam da minha casa. Direciono o leme do meu navio para a abundância, não por ganância própria, mas para a tua glória, a fim de que eu seja uma bencal para as nações. Selamos esta oracal com fé, crendo que já está feito. Em nome poderoso de Jesus, amém. E se vá em paz e se comande amanhã.